Então, bom dia para todos os que estiverem desse lado, em cima da linha online, como os passarinhos andam por aí em cima das linhas e vamos lidar com o Marcos, que é um especialista em coisas pequeninas, mas incisivas. Os passarinhos também estão sempre online, nas linhas elétricas, porque agora já não há fios daqueles de estender a roupa, senão estariam aí também os passarinhos nesses fios, nesses arames. Então, bem-vindos e um dia bom para todos e bom encontro com o Jesus de Marcos. Marcos é o evangelista que estamos a tratar ao longo deste ano, que nos aparece mais vezes pela frente em termos de textos ou de perícopes retiradas, e penso que também foi por isso que este centro de formação dedicou este curso a Marcos. Eu tenho muito gosto em estar aqui na conclusão deste curso e, portanto, saúdo-vos a todos com a amizade e com a alegria que há em Jesus Cristo e que seguramente o assombro que invadia este homem que nós estamos hoje a lidar de perto, Marcos. Marcos é um homem assombrado. É um discípulo assombrado de Jesus, como irei tentar ter também algum tempo ainda para dizer isso. É um discípulo assombrado. Como penso que todo o verdadeiro discípulo de Jesus ou é assombrado ou não é nada. Ou seja, temos que ser pessoas surpreendidas e surpreendentes, não? Assombradas, digamos assim, em que cada momento da nossa vida, cada segundo, seja um tempo novo, né? Um tempo novo de encontro com esse Senhor Jesus Cristo, que é a paixão de Marcos e deve ser também a nossa. Ora bem, estamos então a lidar com Marcos, começo assim, exatamente porque ele é o evangelista deste ano litúrgico B. E lidamos com ele, sobretudo aos domingos, com os seus evangelhos. Foi por isso, seguramente, que vocês escolheram este curso sobre Marcos também para vos ajudar a entrar mais dentro desta perspectiva. Devo dizer já que antes do Concílio Vaticano II, o Concílio II do Vaticano, Marcos não tinha quase lugar na liturgia. Na prática, ao longo do inteiro ano litúrgico, a paixão de Marcos era lida em Terça-feira Santa, isto antes do Concílio II do Vaticano, e os seus textos eram lidos 4 vezes ao longo do inteiro ano, mais nada. De Marcos não se ouvia mais nada. Portanto, ele era um desconhecido. E para vos ser sincero, não é só na liturgia, era também no estudo, não há comentários sobre São Marcos quase antes do Concílio Vaticano II, pouquíssimas coisas há. Se vos disser assim de caras que Marcos, desde o século II ao século XI, durante todo o primeiro milénio praticamente, tem um único comentário completo, que é o de São Beda Venerável, né? Século VII ou VIII, é o único comentário inteiro a Marcos. Mais ninguém ousou pegar em Marcos, lê-lo, estudá-lo e comentá-lo. Depois temos, claro, umas homilias e umas notas de São Jerónimo, mas é apenas umas homilias e notas. Mas um comentário inteiro, desde o século II ao século XI, temos um. E depois, no segundo milénio, pouco mais temos, ou quase nada também. O que significa que Marcos esteve na gaveta. Esteve na gaveta desde o século II até aos anos 70 do século XX, na prática. Na prática, até aos anos 70, isso é, no pós-concílio do Vaticano II, esteve engavetado. Não aparecia fora de nada, praticamente. Foi um espanto. Seguramente já pouca gente se lembrará, alguns são muito novos, ainda nem sequer lá estavam nessa altura, mas foi um espanto quando, na década de 70, concretamente em 1975 e 1976, na Etiópia, apareceu uma lista de livros proibidos.
que era proibido ler. Vou-vos referir três, não eram mais, mas refiro-vos três desses livros proibidos. Era proibido ler, na Etiópia, a Divina Comédia, de Dante, era proibido ler o Hamlet, de William Shakespeare, e era proibido ler o Evangelho de Marcos. Isto é notável, que o Evangelho de Marcos tenha sido proibido de ler, e a maioria das pessoas vai-me perguntar, mas porquê é que proibiram o Evangelho de Marcos? Lá o Hamlet, que é violento, e talvez a Divina Comédia, enfim, porque tem alguns tons religiosos, tudo bem. Marcos, porque é que ninguém lia, não é? Ninguém lia Marcos, não se lia na igreja, não se estudava. Porquê é que foram proibir a leitura de Marcos? Bem, por algum motivo foi, seguramente. Ora bem, então quero dizer-vos que não foi apenas isso. Portanto, digamos que nesta década de 70, em 75, 76, o Concílio tinha dado um ano litúrgico a Marcos, coisa importante, coisa que antes não existia. Depois, então, em 75, 76, a Etiópia proibiu simplesmente a leitura de Marcos, o que é notável. E em 78, 1978, notem que é uma década extremamente importante, em 1978, o Evangelho de Marcos foi levado a palco por um declamador, um ator inglês, de seu nome Alec McCowan, que simplesmente declamou no palco o texto de Marcos. É mais coisa, menos coisa, como 40 minutos, entre meia hora e 40 minutos, depende um bocadinho do ritmo da declamação. Eu também não sei se algum dia experimentaram isso, não é? Mas era uma coisa interessante experimentarem. O Marcos não é para ler assim, em voz baixa. Marcos é para ler em voz alta. E quando lerem Marcos, leiam em voz alta. Porque hão de perceber que o texto de Marcos é fortíssimo, é agressivo, é impressivo e é implicativo. E mexe com as pessoas. Estão a ver então que um ator inglês, em 78, resolveu ler o texto de Marcos num palco. Num palco de um teatro inglês. Foi um sucesso. E teve que repetir várias vezes. E vários dias. O texto de Marcos no palco, sem nada, isto é, sem ação, só dito. O texto só dito. E o curioso é que logo a seguir, isto foi em Londres, a primeira vez, com Alec McCowan, em Londres, em 78, logo a seguir foi declamado em Nova York, por outros atores, claro, em Nova York, em Paris, em Atenas, em Roterdão, em Bruxelas, e sempre com o mesmo sucesso. E pronto, o desafio fica já aí. É muito perigoso, já vos aviso, então tenham algum cuidado, é muito perigoso pegar no texto de Marcos e dispará-lo. Portanto, mas foi o que aconteceu nesses palcos todos, nesses teatros, e foi um imenso sucesso. Eu já o fiz também, já noutra circunstância, já pedi que este texto fosse dito, e de facto também vi a fortíssima impressão que este texto causa em quem o lê. Então vejam, o texto foi, desde o século II, foi esquecido, foi engavetado, não era estudado, não era lido, não aparecia na liturgia nem na catequese, não há comentários, não há estudos, foi esquecido. O que é que aparecia? Aparecia claramente o quê? O texto de Mateus, o texto de Lucas, que tem outra fluência, outro tipo de fraseado, outro tipo também de imagético, de imagens, muitas imagens. Lucas serve-se a pinturas, como sabem, os pintores pegaram tantas vezes naquelas belíssimas histórias de Lucas. O texto de Mateus tem uma frase fantástica, com aquele conjunto de discursos espantoso. Entrou o texto de João, e Marcos, como sabem, Santo Agostinho foi talvez culpado nisso um bocado. Santo Agostinho resolveu chamar a Marcos, no século IV, V, chamar a Marcos um Mateus abreviado. Marcos é apenas um Mateus abreviado, isto é, na prática é um resumo. Portanto, se é um resumo, mais vale ler o original.
O original, segundo ele, era Mateus, que é o Evangelho da Igreja, o grande Evangelho da Igreja. Mateus era o original, Marcos era um resumo. Portanto, entre o resumo e o original, vamos ler o original, que sempre é outra coisa. E o pobre do Marcos passou claramente desapercebido, que já estava desapercebido, mas assim continuou ao longo dos séculos, sem que tenha merecido grande atenção. Como disse, só na década de 70 ele veio desta maneira impulsiva e nós ficámos todos muito admirados quando vimos Marcos no palco. Não é? O palco, imaginem hoje, no mundo em que estamos, praticamente em 78 estávamos neste tipo de mundo, menos a pandemia, o resto era igual, e imaginem Marcos no palco. É um espanto, mas devemos efetivamente fazer isso. Agora eu pergunto, a questão é, porquê este sucesso de Marcos na década de 70? Quando até aí esteve no escondimento. Porquê este sucesso de Marcos? Ora bem, em primeiro lugar temos que ir à nascente, ver como é que nasceu Marcos. Não é? Marcos nasceu, o texto de Marcos nasceu em Roma. Hoje é quase ninguém tem dúvidas sobre isso. Em Roma, isto é, no coração do Império Romano, num tempo dificílimo de perseguições e de lutas, de intrigas, durante que estava Nero no poder, o imperador Nero, como sabem, desde 64, que ele perseguiu os cristãos, atribuindo-lhes o famoso incêndio de Roma, etc., perseguiu os cristãos, mas entretanto começou também a famosa Guerra Judaica, de Roma contra os judeus, e tudo que era oriental ou judeu ou era cristão, valia tudo mesmo, era tudo perseguido, e portanto durante a famosa Guerra Judaica de 66 a 70, que acabou com a destruição do templo por Tito, em 70, mas pronto, esse período é todo um período duro de grandes perseguições aos judeus e aos cristãos. E aos cristãos muitas vezes quase sem terem culpa nenhuma, mas eram vistos como judeus e perseguiam-nos também, judeu-cristãos. Então, houve grandes perseguições. E este evangelho nasce aí. E, portanto, nasce ensanguentado. É tinta manchada de sangue, este evangelho. Portanto, tempos de perseguição, em que as igrejas eram minoritárias, eram corpos minúsculos que cabiam perfeitamente numa casa, as celebrações eram domésticas, digamos assim. E olhem que hoje estamos a voltar a esse tempo, em que a igreja pode muito bem fazer celebrações. Aliás, nós estamos a convidar as pessoas a juntarem-se nas casas neste momento, não é? Nestas famílias, neste momento a ouvirem a palavra de Deus, a celebrá-la como puderem, à sua maneira. É um bocadinho regressar a esses tempos em que era perigoso ser cristão, e muito menos na via pública. Tinha que ser escondido em casa, celebrar a fé em Jesus Cristo, mas escondidos em casa. Era assim. Então, é um evangelho manchado de sangue, tinta manchada de sangue, este evangelho. Nasceu numa igreja ou em igrejas minoritárias e perseguidas. E, portanto, a Marcos, que escreve nestas circunstâncias, não lhe interessava qualquer discípulo de Jesus, até qualquer cristão. Ele queria gente convicta, preparada para a luta, que não voltasse para trás, não desistisse à primeira. E o evangelho dele é um bocadinho disto, é muito agressivo, é de tempos de perseguição e de gente que está em déficit perante a sociedade em que está. E, portanto, não se admirem de passado este tempo de luta, depois vieram épocas mais calmas, ainda que depois voltaram as perseguições, mas nem por isso. A igreja foi se instalando calmamente, até que, de certo modo, tomou conta da sociedade, foi a dona da sociedade durante tantos séculos, ainda com pequenas nuancezinhas de vez em quando, mas é apenas pequenas nuances. Então, o texto de Marcos, que nasceu no meio dessa luta, dessa perseguição, com tanto sangue, quando isso acabou, foi para a gaveta. E começaram a entrar os textos de Mateus, de Lucas, que entretanto surgiram, mas já noutras circunstâncias, muito mais abertas, e impuseram-se. E o texto de Marcos não foi mais preciso. Enquanto a igreja foi senhora do mundo e da sociedade, enquanto mandou no mundo, vamos dizer as coisas assim, entre aspas, como toda a gente se aperceberá, seguramente que é entre aspas, mas é verdade, o texto de Marcos estava a mais. Servia para quê? Íamos combater o quê? Ou fugíamos de quem? Não, de facto não era necessário. Então porquê é que foi necessário? Porquê é que foi necessário depois? Porquê é que foi necessário? Porquê é que se voltou a ele na década de 70?
Porque é que se voltou a ele? Voltou-se a ele por um motivo relativamente simples. Por um motivo simples. É que a Igreja voltou a ser perseguida. Okay? A Igreja voltou a ser perseguida, voltou a ser minoritária, não sei, talvez nem todos se recordem, mas eu vou aqui avivar a vossa memória. Na segunda metade do século XX, a Igreja foi claramente perseguida, lembram-se, se não eu lembro, El Salvador, Chile, o Zaire, a Polónia, o Vietnã, o Camboja, na Etiópia, na Algéria, Nigéria, Quénia, Sudão do Sul, ainda hoje, tantos lugares, a Síria, o Iraque, a Índia, o Paquistão, mesmo na Europa, não em bloco, mas em cidades, temos visto como até nas igrejas têm sido assassinados cristãos. Isto é, neste momento nós voltamos a ter uma igreja perseguida, uma igreja minoritária, e mesmo quando não se chega ao sangue, como acontece em grande parte do nosso mundo ocidental, em que a perseguição não é com espadas ou com espingardas, nem sempre, às vezes é, com facas e com espingardas, às vezes é, infelizmente. Outras vezes não é, mas é uma perseguição ideológica, em que pelo facto de ser cristão ou ser católico, já é um desgraçado, um borra-botas, digamos assim, não tem valor, é um fulano da pedra, deitas tudo abaixo. Portanto, a Igreja hoje voltou a estar num mundo de grande perseguição, a todos os níveis. E, portanto, não se admirem de, nesta altura, ser outra vez necessário recorrer ao texto de Marcos, que é um texto de combate. Um texto de combate.